Vamos começar mais um Avante hospitalar e hoje o foco é a jornada do paciente cirúrgico. Estou aqui com o Dr. Antônio Carlos Campos, ele é cirurgião do aparelho digestivo da Universidade Federal do Paraná. E também estou com a Thaís Miola, que é nutricionista clínica com foco em oncologia. Peço também para enviar as suas perguntas, as suas dúvidas e ao final também tentaremos fazer o máximo de perguntas que a gente puder. Então, contamos com você, desejo uma excelente aula aqui no Avante Nestlé Hospitalar e vamos começar a aula de hoje com o Dr. Antônio Carlos Campos, por favor. Obrigado, Mariana, pela apresentação, obrigado, Thaís, pela presença. Nós vamos hoje discutir um assunto extremamente importante, que é a jornada do paciente cirúrgico, nos seus vários aspectos. Se nós olharmos neste primeiro slide, nós vemos que o processo é muito complexo. Começamos aqui numa avaliação pré-operatória, depois vamos fazer um preparo e otimização desse período pré-operatório. Teremos este período que é o pré-operatório imediato, todo o período do centro cirúrgico, o pós-operatório imediato e depois toda a recuperação pós-operatória tardia. Se nós olharmos só esse momento do centro cirúrgico e pós-operatório, nós temos aqui a cirurgia, nós temos que entender que o nosso paciente vai sofrer uma agressão extremamente importante. A cirurgia, apesar de controlada, é um grande trauma. Então vejo que num primeiro momento existe uma resposta inflamatória intensa que se segue com uma fase de depressão imunológica que pode durar dias ou semanas no pós-operatório. Esta fase inicial é mediada por essas citocinas e o paciente exibe uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica que, se for muito intensa, pode levar à inflamação, falência de múltiplos órgãos e até morte. Nesse segundo momento, ao contrário, são citocinas anti-inflamatórias. Isso leva a um período de imunossupressão. Vejam que o paciente, quando complica numa cirurgia, ele vai ter uma infecção, uma pneumonia, em geral, 4, 5, 7 dias de pós-operatório, que é justamente neste momento. Então a pergunta: qual o melhor imunonutriente nesta fase de resposta exacerbada e nesta fase de imunossupressão? Se nós formos ver, a cirurgia começou assim no século XIX, no fim do século XIX, evoluiu assim para o início do século XX, e nós chegamos no início do século XXI com videocirurgia, com robótica e com um anestesista que mais parece um piloto de grande Boeing com toda essa monitorização. Mas a pergunta fica: e os cuidados pré-operatórios? Será que eles continuam os mesmos do século passado? Infelizmente, até relativamente recentemente, sim. Havia poucos progressos em termos de cuidados pré-operatórios. Até que esses dois indivíduos, Dr. Kellett, da Dinamarca, e Dr. Wilmore, da Harvard, nos Estados Unidos, iniciaram um conceito chamado Fast Track, que coincidia em se reconhecer as várias alterações que acontecem no paciente cirúrgico e, baseado nisso, sugeriram o manejo dos pacientes desta forma de Fast Track. Essa publicação inicial foi extremamente importante, muito citada, e deu a origem ao que nós chamamos hoje de Enhanced Recovery Programs, programas de aceleração de recuperação. O mais conhecido, sem dúvida, é o ERAS, que começou na Europa do Norte, mas existe o ACER nos Estados Unidos, existe o SMART, da SAGES, e no Brasil vocês conhecem muito bem o projeto Acerto, capitaneado pelo professor Aguilar Nascimento, lá de Cuiabá. Isto levou, então, a um conceito chamado pré-habilitação em cirurgia, que consiste em nós prepararmos o nosso paciente, não na reabilitação no pós-operatório, mas sim na pré-habilitação, antes da cirurgia. Vários aspectos podem ser modificados nessa fase. Veja, quando nós vamos olhar os elementos principais do projeto Acerto, nós vemos aí desde informação pré-operatória, redução de uso de drenos e sondas, analgesia, não usar sonda nasogástrica, redução de hidratação, abolição do preparo de cólon, mas eu chamo a atenção de dois aspectos que são importantes que vamos discutir hoje. Um deles é a abreviação do jejum pré-operatório, depois discutiremos o suporte nutricional. Essa abreviação do jejum é muito interessante. Veja que o nosso paciente,
onde ele entra no centro cirúrgico com pré-operatório, com jejum prolongado, é um paciente que está mal preparado para a cirurgia. Ele vai entrar na sala de cirurgia em catabolismo, resistente à insulina, desidratado, e vários estudos têm demonstrado que uma carga de carboidrato antes da cirurgia não aumenta o risco de aspiração, protege contra a perda de massa magra e diminui a resistência à insulina, com uma série de vantagens metabólicas muito importantes para o nosso paciente. Então, baseado nisso, vejam que nós vamos medir qual é o tempo de jejum no pré-operatório. Esse estudo, o doutor Aguilar foi o primeiro autor, nós participamos aqui junto com a doutora Diana Doc, Maria Isabel Correia, professor Pedro de Portari, do Rio de Janeiro, e vejam que aspecto realmente muito preocupante. De 3.715 pacientes submetidos à cirurgia em todo o Brasil, quase 80% deles tinham mais do que 8 horas de jejum no pré-operatório, sendo que muitos, quase a metade, mais de 12 horas de jejum no pré-operatório. Esses pacientes estão mal preparados para a cirurgia. Existe uma resistência muito grande, existia por parte dos médicos, dos cirurgiões, mas principalmente dos anestesiologistas com relação a essa redução do tempo de jejum no pré-operatório. Então eu trago aos senhores essa resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada agora, menos de um mês atrás, que dispõe sobre a prática do ato anestésico e coloca lá que líquidos claros podem ser dados até 2 horas antes da cirurgia, leite materno 4 horas e refeições leves 6 horas. Portanto, não é mais argumento que a legislação proíbe. A legislação, na verdade, recomenda líquidos claros até 2 horas antes da cirurgia. Muito bem. Então, esta recomendação já é muito forte. Eu trago esta publicação agora do final do ano passado, do último volume da Revista Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de 2017, onde nós publicamos a diretriz acerto para intervenções nutricionais no perioperatório. E vejam que na pergunta como deve ser prescrito o jejum no perioperatório, aparece lá que jejum para sólidos se recomenda 6 a 8 horas e líquidos contendo carboidratos, particularmente a maltodextrina, podem ser ofertados até 2 horas antes da cirurgia, com grau de recomendação forte e uma alta força de evidência. Portanto, existem amplo respaldo da literatura para que se tenha esta prática no dia a dia. Muito bem, e a nutrição? Esse é um assunto extremamente interessante. Veja esse trabalho aqui, nós publicamos esse trabalho, já fez Bodas de Prata, em 1992, sobre uma avaliação crítica do uso de nutrição no perioperatório. E a nossa conclusão da época é que não havia consenso quanto à sua indicação. Eu espero convencê-los nos próximos minutos que hoje nós temos consenso de como devemos tratar esses pacientes. Então, quando a gente fala em nutrição, obviamente que o primeiro aspecto é avaliarmos qual é a prevalência de desnutrição nos nossos pacientes. E com o estudo IBRANUTRI, feito no Brasil, com 4.000 pacientes, pelo Dr. Weitzberg e a doutora Isabel Correia, ou estudo latino-americano, que nós fizemos com a doutora Isabel Correia, nós avaliamos que em 9.300 pacientes em toda a América Latina, metade deles apresentava uma desnutrição, dos quais 12,6% uma desnutrição grave. Portanto, terem pacientes desnutridos na cirurgia, infelizmente, é muito comum. E a consequência é esta aqui: pacientes que não cicatrizam, intensa atrofia da musculatura intercostal, fazem fístulas e realmente complicam demais, são pacientes com fístulas digestivas, veja o estado que o paciente fica, pacientes com grandes úlceras de pressão, como nessa senhora, pacientes com infecções no sítio cirúrgico, em diversas situações. Então, obviamente, é muito importante nós podermos identificar qual é o paciente desnutrido. E todo mundo está de acordo que aqui são exemplos trágicos de desnutrição. Mas nós temos que olhar para essas figuras e também entender que aqui também existe desnutrição. São pacientes com alteração importante do seu estado nutricional. Eu quero chamar a atenção que nos métodos mais modernos de avaliação da composição corporal, nós chamamos uma nova era de avaliação nutricional, vejam que nós conseguimos determinar os compartimentos corporais.
e vejam que nós conseguimos definir o que existe de músculo e de gordura do paciente. E baseado nisso é possível se definir o que se chama hoje de sarcopenia, uma redução da massa muscular em pacientes com sobrepeso ou obesidade. E vejo que essa combinação de obesidade com sarcopenia é extremamente importante e grave. Nesse estudo aqui, em pacientes com câncer pancreático, a presença de sarcopenia com obesidade dobrou a chance de mortalidade. Foi o maior fator de risco quando se compara com todos os outros fatores de risco. Portanto, paciente obeso com redução de massa muscular é um paciente de grande risco. Muito bem, se nós estamos falando em nutrição no período perioperatório, a pergunta é como a nutrição poderá melhorar o nosso paciente. Nós sabemos que toda cirurgia necessita de um reparo, necessita de cicatrização. E a cicatrização se faz basicamente com a síntese de colágeno. Colágeno é uma proteína extremamente complexa, vejo aqui, com mais de 1000 aminoácidos e com uma grande resistência, uma verdadeira corda que vai dar resistência à ferida. E para a síntese de colágeno, nós precisamos, obviamente, de aminoácidos, de energia, de vitaminas, de oligoelementos. E dentro desse contexto surge um conceito chamado de farmaconutrientes ou imunonutrientes, que são aqueles nutrientes que, além da sua capacidade nutricional, sua função nutricional, eles possuem também uma função anti-inflamatória e uma função imunológica. Destaca-se dentre esses imunonutrientes a arginina e os ácidos graxos ômega 3, como nós veremos mais adiante. Então, a arginina é um aminoácido condicionalmente essencial, ele não é essencial, porém, numa situação de trauma, numa situação de estresse, existe uma grande atividade da arginase, que é uma enzima responsável por transformar a arginina em prolina, hidroxiprolina e síntese de colágeno. Portanto, a arginina é precursora do colágeno. E mesmo que o paciente tenha níveis normais de arginina, por essa atividade da arginase, ele tende a ter uma deficiência de arginina. Uma outra função importante da arginina é com relação ao sistema imunológico. Veja que ela é fundamental para a contagem, para a produção de células imunológicas, como CD4 e linfócitos totais. Nesse estudo aqui em pacientes com câncer coloretal submetidos à ressecção, pacientes que receberam uma dieta imunomodulada tinham uma maior contagem de CD4 e uma maior contagem de linfócitos totais. A tradução disso na clínica foi uma redução de complicações infecciosas. 28% no grupo controle contra 7% no grupo dos indivíduos que receberam a dieta imunomodulada. Uma outra função importante, como eu dizia, é com relação à resposta inflamatória. O ácido graxo ômega 3 tem uma resposta inflamatória muito menos acentuada quando se compara com os outros ácidos graxos. Isso faz com que a resposta inflamatória à cirurgia se atenue. Veja aqui a interleucina 6 plasmática, que é um marcador pró-inflamatório, se reduz quando nós utilizamos imunonutrientes. E o mesmo acontece com a produção de prostaglandinas no plasma. Portanto, existe uma atenuação da resposta inflamatória. Então, quando eu vou usar imunonutrição, eu vou conseguir melhorar a cicatrização, reduzir a inflamação, melhorar a função imune, melhorar a função de barreira e tudo isso nos trazendo melhores resultados clínicos para o nosso paciente cirúrgico. Muito bem. Qual é a comprovação prática de que nós estamos dizendo realmente funciona? Existem dezenas de artigos. Veja, nessa revisão sistemática, 50 trabalhos, estudos prospectivos randomizados, nos quais ambos os grupos receberam dieta isocalórica e isonitrogenada no pré-operatório, porém um grupo recebeu suplementação com dieta contendo arginina e ácido graxo ômega 3. E o que os autores encontraram nesses inúmeros artigos aqui listados, uma redução de quase 50% das complicações infecciosas no pós-operatório e uma redução no tempo de internação de cerca de 2,5 dias a 3 dias. Então, essa é uma meta-análise extremamente importante. E vejo que existem outras meta-análises, estão aqui 5 meta-análises citadas
Se nós somarmos tudo, dá quase 13 mil pacientes, 12.800 pacientes, que estão o número dos pacientes em cada uma das meta-análises. E vejam, sistematicamente, redução das infecções, redução do tempo de permanência hospitalar. Nesse caso, em câncer gastrointestinal, aqui em pacientes com trato gastrointestinal alto, trato gastrointestinal baixo, sempre redução de morbidade e redução do tempo de internação. Então, o resultado é bastante consistente. O que nós podemos dizer é que o jejum no perioperatório é uma decisão errada, iatrogênica e sem evidências. Aumenta o tempo de internação hospitalar e de terapia intensiva, aumenta a morbidade, aumenta a necessidade de cuidados complexos no pós-alto hospitalar, aumenta os custos, complicações operatórias e assim por diante. Mas existem alguns estudos interessantes. Vejo esse estudo aqui, é um estudo que se ofertou dieta imunomoduladora comparada com uma dieta estándar no pré-operatório em pacientes bem nutridos, submetidos a uma grande cirurgia, duodenopancreatectomia. Eram 48 pacientes. E olha que interessante, as complicações infecciosas aconteceram em quase 23% com imunonutrição, mas o dobro no grupo controle. É uma cirurgia que complica bastante. E a permanência hospitalar também uma redução de 3 dias. Poxa, que interessante. Então, o efeito da nutrição pré-operatória não é só nutricional, e não é mesmo. O que nós queremos com a imunonutrição é modular o sistema imunológico, fortalecendo as defesas imunológicas. Com isso, atenuamos também a resposta inflamatória, reduzimos o estresse oxidativo e estimulamos a cicatrização dos pacientes. Então, são efeitos muito importantes, independente do paciente estar desnutrido ou não. Uma outra pergunta que podemos fazer, tenho certeza que a Thaís vai conversar depois, é se nós devemos fazer isso no pré-operatório, no pós-operatório ou no perioperatório. Nesse estudo aqui, avaliou essas 3 situações e observou que tanto no pré-operatório, como no pós, como no peri, houve uma redução do risco relativo de complicações, que foi um pouco maior até no perioperatório, ou seja, antes e depois da cirurgia, e reduzindo principalmente complicações infecciosas, mas também complicações não infecciosas e o tempo de estadia hospitalar. Para finalizar, um outro aspecto importante diz respeito a custos. Obviamente que a dieta vai ter um custo para ser utilizado. Esse é um estudo suíço extremamente bem conduzido, com 420 pacientes com câncer do aparelho digestivo, e veja o que eles observaram. Quando o risco de complicações da cirurgia do paciente for em torno de 5%, o ganho é 0. Ou seja, cirurgias que têm pouca chance de complicações não têm indicação de se fazer nutrição. Quando nós vemos que o risco de complicações aumenta 10%, 20%, o ganho já subiu para 700, aqui são francos suíços, por paciente. Quando a chance de complicações era de 40%, o ganho já foi de 1.600 francos. Com uma chance de 40%, 50%, como por exemplo a duodenopancreatectomia, uma esofagectomia, colectomia situa-se em torno de 30% de complicações, nós temos um ganho que é bastante significativo, de 1.600 a 2.400 francos suíços por paciente. Portanto, quanto maior a chance de complicações da cirurgia, maior será o ganho com este investimento em imunonutrição no período perioperatório. Portanto, este preparo imunológico é como se fosse um efeito dominó, uma conduta totalmente baseada em evidências que se associa com redução de complicações, redução do tempo de internação, propiciando uma maior rotatividade de leitos e uma melhora em todo o nosso sistema. Do ponto de vista de recomendações internacionais, vejo aqui da ESPEN, e a Sociedade Europeia de Nutrição Parenteral e Enteral, publicada agora em 2017, da Para-Imunonutrição, uma força de recomendação forte com alto nível de evidência em pacientes com câncer, principalmente do aparelho digestivo alto. Quando nós vemos a Sociedade Americana, está publicada em 2013, novamente a indicação de imunonutrição no período perioperatório, que reduz de maneira significativa complicações infecciosas do pós-operatório e tempo de permanência hospitalar. E veja que interessante que os americanos colocam independentemente do estado nutricional do paciente.
Então a indicação é muito mais de acordo com o tipo de cirurgia, cirurgias por câncer gastrointestinal ou de cabeça e pescoço de alto porte, que se associam a um grande número de complicações. Quando nós vemos no Brasil, no DITEM, as diretrizes de terapia nutricional brasileiras, nós vemos quando a pergunta é quando está indicada a terapia nutricional no pré-operatório, nós vemos que em operações de grande porte por ressecção por câncer, mesmo não havendo desnutrição grave, está indicado imunonutrientes por 5 a 7 dias no pré-operatório, com nível de evidência A. E, finalmente, naquela publicação que eu mencionei no início, existe uma pergunta que se as fórmulas contendo imunonutrientes estão indicadas no período perioperatório, e nós vemos aqui que existe indicação em operações de grande porte da terapia nutricional, incluindo imunonutrientes, tanto na forma de suplementos orais como por via interal, com grau de recomendação forte e uma alta força de evidência. Portanto, quando nós voltamos lá naquele projeto Acerto, todas aquelas recomendações perioperatórias, nós chamamos a atenção aqui do destaque da importância da abreviação do jejum no pré-operatório, bem como do suporte nutricional perioperatório com imunonutrientes. Podemos concluir, portanto, que a desnutrição é muito prevalente no doente cirúrgico, que a desnutrição, eu chamo aqui a atenção daquela obesidade sarcopênica, aumenta muito as complicações no pós-operatório, que a terapia nutricional pré-operatória é eficaz em reduzir complicações e tempo de internação no pós-operatório. Infelizmente, a terapia nutricional é subutilizada, poderíamos discutir por que disso. É importante que o cirurgião esteja convencido, isso tem que ser prescrito lá naquele começo da jornada do paciente cirúrgico, antes de qualquer manipulação, quando se pede a guia, quando se pede os exames pré-operatórios, já é o bom momento de se indicar terapia nutricional no pré-operatório. E, finalmente, a imunonutrição perioperatória é capaz de reduzir complicações infecciosas em cerca de 50% e a estadia hospitalar em 2 a 3 dias. Muito obrigado. Fico à disposição para perguntas depois, Mariana. Obrigado. Obrigado, Thaís. Então, eu vou passar sobre a parte prática, como que a gente pode fazer com esses pontos que o Dr. Antônio Carlos colocou muito bem na sua aula, e como que a gente pode desenvolver isso na prática clínica. Então, do ponto de vista nutricional, as condutas em que a gente pode atuar e como que a gente pode fazer isso. Então, só reforçando alguns pontos importantes já abordados, nós temos diversos grupos hoje que realizam essas condutas no perioperatório, que não são somente nutricionais, que envolvem condutas do cirurgião, fisioterapia, anestesista, mas agora a gente vai focar as condutas nutricionais. Então, são vários grupos, todos baseados no grupo ERAS, né, o pioneiro, e aí reforçando o que o doutor comentou com relação ao projeto Acerto, que é o que a gente tem no Brasil, implantado no Brasil. E o projeto Acerto, então, ele enfatiza o suporte nutricional no perioperatório, e então reforçando que eu estou falando do paciente tanto fazer um suporte nutricional, uma terapia nutricional no pré e no pós-operatório, a etapa de abreviação do jejum pré-operatório e a realimentação precoce no pós-operatório. Então, são todas condutas que vão levar a uma recuperação melhor do paciente e, como já muito bem colocado, a redução de tempo de internação e complicações. Então, nós vamos falar de 5 etapas e vamos passar por cada uma delas. A terapia nutricional pré-operatória, vamos passar pela abreviação de jejum pré-operatório, o uso de goma de mascar no pré e pós-operatório, a realimentação precoce no pós-operatório e a terapia nutricional no pós-operatório. Então, a primeira etapa seria a terapia nutricional pré-operatória. E desde essa etapa, a gente já tem que estar muito bem alinhado com toda a equipe que vai fazer assistência com o paciente.
E inclusive o próprio paciente tem que ser muito bem orientado de todas essas etapas. Então qualquer tipo de conduta que é realizada com ele, ele tem que estar ciente e ele vai ter uma aderência muito maior e um resultado melhor do seu procedimento, do seu tratamento cirúrgico. Então, essa etapa de terapia nutricional pré-operatória, ela tem que estar alinhada, principalmente, eu diria, nessa parte com o cirurgião. Porque normalmente o paciente ele passa primeiro com o cirurgião e então ele vai encaminhar para o profissional nutricionista para que a gente possa fazer uma avaliação nutricional e então indicar a terapia pré-operatória. E aí, reforçando o que o doutor já comentou, independente da avaliação nutricional, se o paciente for submetido à cirurgia de grande porte, ele tem a indicação da terapia nutricional pré-operatória. Meus objetivos com essa terapia é prevenir a desnutrição ou reduzir os seus efeitos e melhorar o estresse oxidativo, e eu vou ter um resultado de redução de complicações no pós-operatório, principalmente infecciosas, e tempo da internação. Como que eu posso fazer? Usando então fórmulas com os nutrientes imunomoduladores num período de 5 a 7 dias, num volume de 500 a 1000 ml. E aqui enfatizo que a gente tem essa variação de volume exatamente porque eu posso fazer tanto no paciente que está com a via oral para alimentação ou também a via interal. Então, os pacientes que já estão com terapia interal antes mesmo da cirurgia também têm a indicação e podem usar através da fórmula pela via interal. O período de 5 a 7 dias é importantíssimo estar alinhado com o cirurgião. O paciente ele tem que chegar para o nutricionista para avaliação e indicação dessa terapia com um tempo hábil. Então, se observarmos, 5 a 7 dias é um período tranquilo entre a consulta com o cirurgião e com o nutricionista até para fazer a terapia e poder fazer a cirurgia. E só reforçando, então, diversos estudos já mostraram que o uso da terapia nutricional com nutrientes imunomoduladores no pré-operatório é benéfico para o paciente cirúrgico e também o custo-benefício, como já abordado pelo doutor, mostrando que nós temos sim uma vantagem muito grande no uso dos nutrientes imunomoduladores no pré-operatório. Aqui, reforçando, e que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu tenho a terapia, a imunonutrição, se ela vai ser melhor no pós ou no perioperatório, então tanto no pré quanto no pós, e aí eu tenho um melhor resultado quando eu utilizo tanto no pré quanto no pós-operatório para as complicações, para a redução das complicações infecciosas e para a redução do tempo de internação. E também, mais uma vez, importante citar que o guideline do ESPEN de 2016 tem um grau de recomendação forte, um nível de evidência alto para o uso da imunonutrição. Então, arginina, ômega 3, nucleotídeos, para os pacientes que serão submetidos a cirurgias, principalmente do trato gastrointestinal, mas focando nos pacientes oncológicos. Também citar esse trabalho, ele avaliou os pacientes bem nutridos que foram submetidos a cirurgias coloretais e compararam, fazendo o protocolo ERAS, o uso de suplementação com nutrientes imunomoduladores e com o suplemento padrão. E mesmo em pacientes bem nutridos, a gente tem uma vantagem, tem um resultado superior com o uso da imunonutrição nesses pacientes. Bom, a segunda etapa é a abreviação de jejum pré-operatório, e essa etapa ocorre quando o paciente já está internado. Então, aqui, além de estar muito bem alinhado com o cirurgião, a gente também precisa alinhar muito bem com o anestesista e com a enfermagem, porque normalmente é a enfermagem que faz a aplicação da abreviação do jejum pré-operatório, dos líquidos, e também acaba auxiliando no tempo do horário da cirurgia, entre outros fatores.
Então já se sabe que o objetivo do jejum no pré-operatório é reduzir as complicações associadas, as complicações pulmonares associadas ao conteúdo gástrico, aspirações do conteúdo gástrico, mas sabemos que o tempo de jejum prolongado, que é muito comum acontecer, ou porque ocorre alterações na logística, atrasos de cirurgia, e o paciente que estava 6 a 8 horas de jejum, ele acaba ficando mais tempo porque a cirurgia anterior atrasou. E a gente ainda tem também um grupo de pacientes que eu observo muito bem isso na prática, os idosos, que o médico pede para ele ficar 8 horas de jejum e ele acaba ficando um pouco mais para se sentir mais seguro. Então, isso é um outro paradigma que nós também temos que quebrar, que é com o próprio paciente mostrando a segurança da abreviação de jejum pré-operatório. E com isso, o paciente tem consequências negativas, como o aumento da resistência à insulina, a ocorrência da proteólise muscular, lipólise e a resposta inflamatória sistêmica. E enfatizando que um paciente que vai apresentar a resistência à insulina está relacionado com complicações no pós-operatório. Então, vários estudos já mostraram que o uso de bebidas contendo maltodestrina 12,5% num volume de 200 até 400 ml, ele é seguro e é recomendado para os pacientes para ser consumido até 2 horas antes da cirurgia. Então, a recomendação das diretrizes é o uso, então, dessas bebidas contendo maltodestrina 6 e 2 horas antes da cirurgia, e o jejum para sólidos, então, 6 horas antes, trazendo a redução de todos esses fatores. Então, é um paciente que vai ter um resultado positivo na proteólise muscular. Por exemplo, os estudos observam que o paciente que faz abreviação de jejum, quando é avaliado o uso o dinamômetro para fazer a força do aperto de mão, ele tem um melhor resultado e também menos complicações no pós-operatório por conta aí da estabilização da glicemia. A terceira etapa é a etapa do uso da goma de mascar, que ela vai entrar tanto no pré quanto no pós-operatório. E é no período de jejum. Então, mesmo o paciente abreviando o jejum com a bebida contendo maltodestrina, durante aquele período que ele não vai estar tomando a bebida, o uso da goma de mascar vai trazer um benefício, principalmente para o pós-operatório, quando for retornar à dieta. Então, o ideal é ofertar tanto no jejum pré-operatório quanto no pós-operatório imediato. Então, assim que o paciente voltar da recuperação anestésica, já ter a goma de mascar para começar a mascar até o retorno da dieta. Então, os estudos mostram que o uso de goma de mascar estimula o peristaltismo, reduz o tempo de eliminação de flatos e ruídos hidroaéreos e, com isso, o paciente volta a se alimentar mais rápido. É seguro e reduz complicações no pós-operatório, como o ilho prolongado, por exemplo. E junto no pós-operatório vem a realimentação precoce. Exatamente a ideia de que se tinha de que para liberar a dieta o paciente precisa ter a presença dos ruídos hidroaéreos e a eliminação de flatos, que é algo que a goma de mascar acaba adiantando, o paciente ele ficava muito tempo em jejum no pós-operatório, que prejudicava toda a sua recuperação e também o seu estado nutricional. Até porque quando ele volta com a dieta, ele volta com uma dieta mais gradativa, que isso também tem sido muito discutido, se precisa fazer uma evolução tão gradativa da dieta, de líquida para pastosa, para leve, então se a gente já não poderia iniciar com uma dieta mais leve, e esse tempo de evolução de dieta também contribui com uma falta de nutrientes para o paciente, sendo necessária também uma suplementação no pós-operatório. Então, a ideia do paciente também manter esse jejum no pós-operatório era garantir a cicatrização das anastomoses. Porém, a gente sabe que fornecendo nutrientes, aí sim eu estou favorecendo a cicatrização.
Então, a realimentação precoce, ela deve ocorrer em até 24 horas, ela é segura, reduz o risco de infecções no pós-operatório e o tempo de internação, sem contar que vai trazer um maior conforto ao paciente, que vai ficar menos estressado naquele período. Além disso, do retorno precoce da dieta, seja a via oral ou enteral, a imunonutrição ela já deve entrar ao mesmo tempo. Então, se for uma via oral, já entrar com fórmulas contendo nutrientes imunomoduladores, e se for a enteral, optar por essas fórmulas contendo nutrientes imunomoduladores. Então, estudos mostram que o uso da imunonutrição no pós-operatório de forma precoce tem um resultado acima, né, melhor do que o uso de fórmulas padrões no pós-operatório. Trazer alguns resultados de alguns levantamentos que eu realizei com algumas colegas nutricionistas. Então, por exemplo, que foi um levantamento de 31 pacientes sobre a terapia nutricional pré-operatória. E aqui nós observamos que dos pacientes que fizeram cirurgias para tratamento de tumores do trato gastrointestinal e de cabeça e pescoço, mais da metade mantiveram ou melhoraram o estado nutricional. A gente sabe que é muito difícil manter ou até mesmo melhorar o estado nutricional no pós-operatório de cirurgias de trato gastrointestinal ou de cabeça e pescoço. E 60% não apresentaram complicações no pós-operatório. Outro levantamento mais recente que nós fizemos foram com pacientes que, além de trato gastrointestinal alto, também trato gastrointestinal baixo e tumores de cabeça e pescoço ginecológico, e nós observamos que a perda de peso entre o pré e o pós-operatório, ela aconteceu, e os pacientes que utilizaram a terapia nutricional com nutrientes imunomoduladores no pré-operatório, quase metade deles tiveram uma perda mais leve do peso. Então, uma perda que a gente já espera, porém de uma forma mais leve, o que fica mais fácil de recuperar. Quase 65% não tiveram complicações e quase metade dos pacientes voltaram com a dieta em até 24 horas, e a gente tem uma mediana aí de 7 dias. Para finalizar, é importante relembrar que a orientação ao paciente ela é fundamental. Um paciente muito bem orientado, ele adere melhor às condutas e ele vai ter o seu melhor resultado após a cirurgia. E isso vale para todos da equipe. Então, todas essas condutas devem estar muito bem alinhadas com o cirurgião, com o anestesista, com a enfermagem, com a fisioterapia, todo mundo que faz parte de condutas multimodais que visam uma recuperação mais precoce do paciente. E a orientação faz parte dessas condutas, que é deixar o paciente bem orientado e ciente do que está sendo feito, que é melhor para ele. E também outro ponto importante são as auditorias. Quando inserimos protocolos, eu preciso fazer auditorias para ver como estão os meus resultados, quais são os pontos que estão falhando e quais são os pontos que eu preciso ainda melhorar para a gente chegar num sucesso de protocolo. Obrigada. Excelente. Agora a gente está com muitas perguntas aqui. Primeiro também um alô, né? Tem aqui o pessoal, a Verusca do Hospital da Beneficência Portuguesa São Caetano, São Paulo. O Hospital de Base do Distrito Federal também está conectado, nos assistindo. A gente tem a equipe do Hospital do Câncer de Londrina, que também está nos assistindo. A Faculdade Internacional da Paraíba, a Ana Carolina mandou um alô. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, com a Bárbara. Enfim, lá em Salvador, o Tiago está nos assistindo. Em Nova Friburgo, a Elian. Enfim, tem gente aqui, ó, de Manaus até Porto Alegre. Olha que legal, hein? Então vamos agora para as perguntas. Vou começar com uma pergunta lá de Manaus. É a Maria Mônica Brito Matos. Ela faz uma pergunta em relação ao tempo necessário para o paciente pós-cirúrgico voltar a alimentar ou movimentar-se. 8 ou 12 horas. O que vocês têm a comentar? Esse paciente ele pode iniciar a dieta em até 24 horas, já é considerado um retorno precoce da alimentação.
E 8 horas também pode ser realizada. O estudo que eu mostrei, por exemplo, que foram pacientes que fizeram esofagectomia e iniciaram com a enteral precoce, o início foi 6 horas após a cirurgia. Então, 8 horas é possível de iniciar, sim, a dieta. Eu acho que essa pergunta é importante porque a prática tradicional, como a Thaís bem lembrou, se esperava 2, 3, 4, 5 dias para iniciar a dieta. E hoje nós sabemos que o jejum não tem praticamente ilha paralítica, ele funciona precocemente. Existe uma resistência muito grande ainda de alguns cirurgiões, principalmente os pacientes que têm uma anastomose digestiva, pelo risco de aumentar a chance de deiscência da anastomose. Mas vale a pena lembrar que passam pelo tubo digestivo vários litros por dia, o paciente em jejum ou não. Então aquela dieta a mais não vai ocasionar um aumento importante do que passa do trânsito por aquela anastomose. E por outro lado, nós estamos fornecendo nutrientes que estão favorecendo a cicatrização. Então eu sei que existe resistência, talvez, a anastomoses altas do esôfago, do estômago, mas dos procedimentos por vídeo hoje, os procedimentos coloretais, isso é a dieta liberada imediatamente após a cirurgia, sem nenhuma restrição. Ótimo. A Verusca Davi Barrios, aqui de São Caetano de São Paulo, ela pergunta qual a maior dificuldade para a adesão da suplementação pré-cirúrgica em um hospital geral? Eu quero responder. Os dois podem responder. A maior dificuldade é o cirurgião. Porque, na verdade, em alguns hospitais, talvez no seu hospital, na Secamargo, um belo hospital, existe o ambulatório da nutrição que vai atender esse paciente. Mas muitas vezes, na prática geral, o cirurgião vê e manda o paciente para o hospital no dia da cirurgia ou na véspera. E aí é muito tarde. A equipe de nutrição poderá fazer uma nutrição pós-operatória, mas perdeu a oportunidade de fazer no pré-operatório. Portanto, acho muito importante sensibilizar o cirurgião ou que ele encaminhe para um ambulatório de nutrição, um nutricionista, no pré-operatório, do momento que ele indicou a cirurgia. Porque isso é uma janela de oportunidade muito importante. É o momento em que o doente poderá receber a dieta. Enquanto ele está fazendo exames pré-operatórios, enquanto ele está se preparando, ele pode perfeitamente receber a dieta, independente do seu estado nutricional. Concordo exatamente com o que o doutor falou. Você ter um ambulatório, um consultório próximo ao cirurgião facilita muito essa rotina e a inserção de um protocolo como esse. A questão da maioria dos hospitais gerais é a falta mesmo do ambulatório de nutrição, que acaba dificultando esse acesso do paciente e também o próprio cirurgião encaminhar muitas vezes para aderir à conduta. Quando a nutricionista está do lado dele, fica mais fácil de lembrar. Né? A Cristiane Almeida Hanashiro, aqui de São Paulo, ela pergunta: quais os critérios de exclusão para aplicação do protocolo de abreviação de jejum? Podemos aplicar no paciente diabético? Ela até destaca aqui que ela está num polo aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Legal, Cris. Vamos lá para a sua pergunta. A pergunta é bem importante, Cris. Veja, essa recomendação que acabou de sair da sociedade do Conselho Federal de Medicina coloca muito claro isso, a possibilidade de se liberar e a recomendação de se liberar a dieta até 2 horas antes da cirurgia, dieta líquida contendo carboidratos, desde que o paciente não tenha algumas características. Por exemplo, história de refluxo gastroesofágico intensa, algumas situações de obesidade mórbida importante, pacientes com trauma, cirurgia de emergência, suboclusão ou oclusão intestinal, são todas situações em que, obviamente, não se pode fazer a liberação de dieta por via oral antes da cirurgia. Aí o risco de aspiração realmente existiria. Então, a recomendação que se faz é para cirurgia eletiva fora dessas situações. Com relação ao diabetes, nesses estudos existem pacientes diabéticos e foi demonstrado que não houve piora dos níveis glicêmicos, porque a carga de glicose, na verdade, não é glicose, é uma maltodestrina, e que a absorção é um pouco mais lenta, e isso não acaba não tendo um impacto importante no controle glicêmico desse paciente.
Então, o diabetes só seria contraindicação se for um diabetes grave com gastroparesia, aquele paciente que tem refluxo crônico, dificuldade de esvaziamento gástrico. Caso contrário, esse paciente pode receber também. Tá ótimo. A Milane, aqui de São José dos Campos, ela pergunta como convencer melhor alguns médicos para implementar o protocolo Acerto, o projeto Acerto. Tem alguma dica aí para dar para ela? Posso falar? Posso responder? Pode. Acho que a melhor forma é exatamente a evidência científica. Então, como nós temos já evidência para essas condutas que foram apresentadas, é a melhor forma de mostrar para o cirurgião que se a gente realizar todas essas etapas, o paciente dele vai ter uma recuperação melhor, uma recuperação mais precoce. Então, na minha vivência, a evidência científica ela foi fundamental para que fossem implantadas essas condutas realizadas e ter a segurança. Claro que mesmo assim ainda tem a resistência de um ou outro, porque são pessoas, né, diferentes, então cada um acaba tendo a sua opinião pessoal sobre os assuntos. Mas a evidência está aí exatamente para que a gente tenha esse embasamento e consiga então realizar essas condutas um pouco mais ousadas, né, para alguns cirurgiões. Legal. O cirurgião é muito arraigado à sua prática, ele está habituado a fazer de uma forma que ele sabe que dá certo, e é normal na formação do cirurgião ele ser resistente a mudanças. Então as mudanças às vezes são lentas. Nós vemos no mesmo serviço alguns cirurgiões encantados com o projeto Acerto e colegas dele trabalhando ao lado, ainda mantendo o paciente 2, 3, 4 dias em jejum no pós-operatório e sem utilizar essas manobras. Na verdade, nós temos que ver, como a Thaís colocou muito bem, que os números são muito impactantes. É uma redução de 50% das complicações infecciosas, redução do tempo de internação. O paciente chega na sala de cirurgia em melhores condições. Imagine você se preparar para uma maratona e ficar 12 horas de jejum antes. Ninguém faz isso. A cirurgia vai ser uma grande maratona, uma grande demanda energética proteica do paciente. Então, ele tem que se preparar adequadamente para poder suportar esse estresse, esse trauma importante que ele vai passar. E nesse mês a gente teve uma publicação muito interessante, né? Que nós tivemos um reforço aí na recomendação do preparo imunológico, do preparo do jejum, que você citou na sua aula, né? Se quiser reforçar. Qual que você está falando? A recomendação da medicina. Do Conselho Federal. Isso eu acho muito importante porque os anestesistas em vários locais diziam o seguinte: eu não posso fazer isso porque a recomendação oficial é deixar mais tempo em jejum. Existe uma publicação muito importante por 2 anestesiologistas que está no prelo da Revista Brasileira de Anestesiologia, que deve sair muito brevemente e que documenta muitas centenas, talvez milhares de pacientes que fizeram a abreviação do jejum sem nenhum caso de broncoaspiração. Mas essa recomendação do CFM vem dar respaldo àqueles anestesistas que talvez estivessem um pouco receosos e que realmente eles podem utilizar sem receio, porque tem o respaldo do Conselho Federal de Medicina. Que bom, temos mais um ponto a favor, né? Em relação à abreviação do jejum na pediatria, o que vocês têm a comentar? Existe alguma restrição? Eu não sou pediatra, mas em cirurgia pediátrica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica abraçou o conceito Acerto e eu sei que já existem recomendações específicas em cirurgia pediátrica. A criança se recupera muito fácil, muito rápido, então se pode tanto abreviar o jejum no pré-operatório como liberar a dieta no pós-operatório bem mais precocemente do que a prática tradicional. É importante ressaltar que o Acerto tem feito em grupos diferentes de pacientes. Nós estamos falando aqui mais de cirurgia do aparelho digestivo, talvez por ser, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, a Thaís trabalha no Hospital do Câncer, a C. Camargo, mas o Acerto tem estudos, por exemplo, em cirurgia ortopédica. Recentemente estive numa tese lá em Cuiabá em cirurgia cardíaca, com resultados espetaculares, inclusive cirurgia bariátrica, em cirurgia
pediátrica. Então, existem vários outros pontos em que realmente o acerto tem se mostrado muito efetivo. A Júlia Hamamoto, também continuando essa questão do uso da abreviação do jejum, ela fala que está clara a indicação do uso de líquidos claros até 2 horas antes da cirurgia. Porém, como proceder com essa indicação em casos de cirurgias de emergência? Vocês têm alguma experiência? Contraindicado. Contraindicado. Só lembrar que líquido claro inclui café e exclui leite. Tá certo. Bom, aí tem uma pergunta em relação ao uso de imunonutrientes em pacientes que estão em sepse. Como é que fica essa... Tem alguma contraindicação? Essa é uma pergunta um pouco diferente do que nós estamos conversando, que é o tratamento do paciente eletivo. O paciente em terapia intensiva, em terapia nutricional, que está sendo tratado, na verdade, este grupo de pacientes foi o grupo para o qual as dietas imunomoduladoras foram desenhadas inicialmente. E com o passar do tempo, o grupo de pacientes que mais mostrou benefício, na verdade, foram os pacientes cirúrgicos. Então, hoje eu diria que houve um certo receio de se utilizar a dieta imunomodulada em paciente grave, e hoje se reconhece que em pacientes com trauma não infectado, mesmo graves, se pode e se deve de utilizar a dieta imunomodulada. Talvez a única restrição seja pacientes sépticos. Alguns estudos mostraram que a presença da arginina pode levar a mais vasodilatação e, com isso, eventualmente, trazer algum prejuízo hemodinâmico ao paciente. Eu diria que, fora aquele paciente séptico grave, se for um paciente crítico, não séptico, a imunonutrição está bem indicada também. E aí, continuando então esse raciocínio, o Dr. Ronaldo Macedo, lá de São José dos Campos, ele pergunta: qual o melhor momento para iniciar a imunonutrição no paciente cirúrgico? 10 dias antes. E aí a gente tem algumas perguntas que também falam, e depois no pós-operatório. É um pouco o que você falou, Thaís, e um pouco o Dr. Antônio Carlos Campos também falou. Sim. No pré-operatório, a indicação ela fica de 5 a 7 dias. Então, a gente pode fazer nesse intervalo. E no pós-operatório, também de 5 a 7 dias. Que é onde a gente vê, os estudos mostram maiores benefícios nesse período. Então, a partir do momento que já inicia uma dieta precoce no pós-operatório, a introdução da suplementação com imunomodulação, ela já deve iniciar imediatamente também e manter num período aí de até 7 dias, 5 a 7 dias no pós-operatório. Eu podia talvez acrescentar que quando o paciente é desnutrido, principalmente a Sociedade Europeia recomenda aumentar esse período para 10 a 14 dias no pré-operatório. Se o paciente não for desnutrido ou uma desnutrição leve, 5 a 7 dias no pré-operatório são suficientes. Também vale a pena lembrar que nós temos, tanto na forma de dieta flavorizada para uso como suplemento por via oral, como na forma de dieta para ser utilizada por sonda. O paciente pode usar o suplemento por via oral no pré-operatório e utilizar a sonda no pós-operatório. Tá ótimo. O Daniel Souza, lá do Rio de Janeiro, ele faz uma pergunta sobre pode-se usar suplementos nutricionais quando estiver preparando o cólon para a colonoscopia, por exemplo? Excelente pergunta. Eu diria que não existem evidências da vantagem do imunonutrição, porque é um procedimento com risco extremamente baixo. Então, não existem estudos com imunonutrição para preparo de cólon. Entretanto, existem vários anestesistas utilizando a prática de liberar a dieta até 2 horas antes para a colonoscopia. E isso é uma prática muito interessante porque reduz aquela sede, aquele desconforto do paciente no pós-exame. Nós sabemos que o preparo de cólon para o exame leva a uma desidratação importante, então é perfeitamente possível se ofertar líquidos até 2 horas antes do exame sem aumento de risco e com benefícios em termos de conforto, sede e desconforto que o paciente tem pós-exame.
A Tânia, lá de Teresina, Piauí. É necessário fazer profilaxia com antibiótico em todas as cirurgias? Esse é outro assunto. Então, nós teríamos que definir cada cirurgia. Existe uma classificação de cirurgias entre limpas, limpas contaminadas, contaminadas e infectadas. As limpas raramente têm indicação de antibiótico, a menos que sejam no sistema nervoso central, ou com troca de válvulas cardíacas, ou em pacientes que têm algum aumento de risco, ou com uso de próteses. Normalmente, essas cirurgias não recebem antibiótico profilático. Já as cirurgias potencialmente contaminadas e contaminadas devem receber antibiótico profilático. Esse antibiótico deve iniciar junto com a indução anestésica, se possível até antes da indução anestésica, e não deve se prolongar por mais do que 24 horas. Nas cirurgias infectadas, obviamente, o antibiótico aí será terapêutico e será utilizado por 5, 7 dias ou até mais. A Camila Rocha, aqui de São Paulo, ela parabeniza Thaís, doutor Antônio Carlos Campos, pela excelente aula. E aí ela pergunta a experiência de vocês no uso do preparo imunológico em pacientes de cirurgias de câncer de cabeça e pescoço. O desfecho do paciente cirúrgico é melhor? Os cirurgiões já conseguem identificar a importância da terapia imunomoduladora no pré-cirúrgico? Na minha experiência, os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, nós realizamos em alguns, ainda não é algo que eu consigo realizar em todos os pacientes, exatamente porque em cabeça e pescoço temos menos estudos, né? Porém os estudos que temos mostram benefício. Então, também é um paciente que vai ter redução de complicação, também vai ter um tempo menor de internação. Então, inclusive, eu mostrei 2 levantamentos, né, que incluía tumores de cabeça e pescoço. Mas até por conta de ter um número mais limitado de estudos em cabeça e pescoço, os cirurgiões acabam ficando um pouco mais em dúvida, receosos. Então, acaba sendo muito, dentro de uma equipe, bem de cada profissional. Essa é uma indicação que está bem documentada, existem vantagens. Vale a pena lembrar que frequentemente eles não conseguem tomar o suplemento por algum motivo justamente que está motivando a cirurgia. Então, se eles tiverem acesso ao trato digestivo com uma sonda, pode utilizar a nutrição enteral imunomodulada no pré-operatório. Existem estudos mostrando vantagem, sim. São cirurgias que complicam muito, são cirurgias contaminadas, então, por esse motivo, a dieta imunomodulada é bem indicada. Excelente. A Suzana Leão, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, ela pergunta: qual seria a avaliação utilizada no pré-operatório para checar o estado nutricional? Seriam exames laboratoriais, clínico e IMC? Acho que tá isso. A avaliação tem muito que você consegue fazer. A doutora comentou na aula dele a questão do uso da tomografia, que hoje vem sendo muito falado e estudado para paciente oncológico também. E claro, se a gente tiver essa ferramenta, e que normalmente o paciente oncológico tem, até pegando o gancho do paciente com câncer de cabeça e pescoço, que ele comumente não tem a tomografia no corte de L3, que é o padrão ouro considerado para quantificar a massa magra. Eles não fazem a tomografia de abdômen, né, para estadiamento, fazem de face, pescoço, tórax. Se você tiver, é mais uma ferramenta, né? Então isso vai auxiliar. Mas o IMC é algo muito difícil de ser utilizado, principalmente em oncologia, para classificar estado nutricional, porque ele não mostra composição corpórea. Então, aparelho de bioimpedância, ele vai trazer uma composição corpórea melhor. Se não tiver uso da antropometria, avaliações subjetivas, como a subjetiva global produzida pelo paciente, um método validado para oncologia, e o que tem sido muito utilizado e é um dos principais pontos, né, que é onde são fatores preditores de desnutrição, a porcentagem de perda de peso do paciente. Então, um
um dado extremamente importante na hora da avaliação, e também a força do aperto de mão, que hoje já tem muito trabalho mostrando que o paciente que tem uma força do aperto de mão reduzida, um valor reduzido, ele vai complicar mais no pós-operatório, porque a força e função muscular dele está debilitada, está prejudicada. Então, dentro da realidade da prática, que eu sei muito bem que nem sempre a gente tem os melhores métodos ali para avaliar, então tentar usar o mais próximo de uma composição corpórea. Então, os mais comumente utilizados, antropometria, bioimpedância, e aí estamos trabalhando, acho que aqui no Brasil, inserindo, né, o uso da tomografia aos pouquinhos para fazer a avaliação de massa magra. Acho que vale a pena lembrar que os cirurgiões gostam muito do nível de albumina sérica, que é um marcador clássico e que, apesar de não ser um marcador específico de desnutrição, existe uma correlação muito boa entre albumina baixa e aumento de complicações no pós-operatório. Então, é um marcador razoável, desde que seja a primeira albumina do paciente antes de qualquer manipulação. Esta tem valor prognóstico importante. Mas eu lembraria que mesmo em pacientes sem evidências de desnutrição, se a cirurgia planejada for uma cirurgia de grande porte, a imunonutrição está bem indicada, também com capacidade de redução de complicações, como nós demonstramos. A gente tem que começar a encerrar, mas eu vou para a última pergunta. Tem muitas aqui ainda, mas eu vou para a última. Thaís Naves, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ela pergunta se vocês têm alguma evidência sobre o uso da solução de carboidrato, no caso da maltodestrina, após o procedimento cirúrgico. Não, a indicação é no pré-operatório, para fazer a abreviação de jejum pré-operatório. Tem um rápido esvaziamento, então até por isso que é segura e pode ser feita até 2 horas antes da cirurgia. No pós-operatório, o ideal é que o paciente já volte a se alimentar mais precocemente com a alimentação normal ou, dependendo da cirurgia de trato gastrointestinal, então uma evolução mais gradativa. E aí, a última, prometo. A questão da utilização da imunonutrição no pré e no pós-operatório. Tem diferença de dias em relação à cirurgia de médio e grande porte? Ou pode ser utilizado 5 a 10 dias antes e no pós-operatório? Como que a gente poderia auxiliar aqui alguns profissionais que estão perguntando? Como o doutor Antônio comentou, o estado nutricional que vai acabar influenciando mais no tempo de uso, né, e sendo cirurgias de grande porte em paciente desnutrido, 10 a 14 dias antes. Sendo cirurgias de grande porte, paciente bem nutrido, 5 a 7 dias antes. E no pós-operatório, período de 5 a 7 dias também para o paciente bem nutrido. E o desnutrido ele vai usar até um tempinho maior, né? Em torno de 10 dias também no pós-operatório. Então, excelente, eu agradeço muito. A gente recebeu aqui mais de 600 perguntas, então só para vocês verem como é difícil fazer a seleção aqui. Mas enfim, agradeço aí imensamente todo o carinho, todas as perguntas enviadas e até o próximo Avante.